ter uma palestra para falar sobre tendências de consumo dos Estados Unidos. A ideia é falar como as empresas brasileiras podem navegar nessas tendências norte-americanas e criar novas oportunidades de negócios. Quem vem conversar com a gente é a diretora executiva da Circana, Célia Bastos. Célia, muito bem-vinda, muito bom te receber aqui. Vamos ligar o microfone da Célia? Acho que não está funcionando. Testa de novo, por favor. Ainda não. Será que está desligado aqui, Célia? Pronto. Aí, pronto. Célia, então agora o palco é seu. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. É muita satisfação a gente estar aqui com vocês. Eu sou a Célia, da Circana. O Dani está aqui, o nosso diretor-geral. E a gente vai conversar com vocês um pouco sobre as tendências de papelaria e office supply no mercado norte-americano. Por quê? Porque a gente ainda não dispõe dessa categoria aqui no Brasil, né? Então, a gente trouxe alguns insights que podem fazer sentido para o mercado brasileiro de papelaria, né? Então, primeiro, quem é a Circana? A Circana é líder em data tech e monitoramento de consumo globalmente. Ela é o novo nome da fusão de duas empresas líderes, a NPD e a IRI, né, empresas americanas. E é isso que a gente faz, né? A gente faz levantamento de informação de consumidor e de varejo em dezenas de categorias ao redor do mundo, né? Então, nós temos hoje 23 países que representam 75% do consumo global, né? Ou seja, são países bastante relevantes. E no ano que vem a gente lança Colômbia, Chile e Peru para termos uma abordagem mais completa da América Latina, né? Bom, essas são as principais categorias e, como a gente consegue ver, papelaria está dentro das top categorias auditadas semanalmente e mensalmente em nível global pela Circana. Além disso, a gente tem vestuário, portáteis, automotivo, beleza, toda a parte das categorias de consumo, né, tanto duráveis quanto não duráveis, tecnologia, pet, videogames. E uma das categorias importantes para a gente fazer uma correlação aqui é a categoria de brinquedos, né, de entretenimento. Porque, pelo que a gente tem visto, a papelaria está andando de lado para encostar nessa categoria de entretenimento. Com a papelaria fofa, com toda a parte de papelaria colecionável. E essas são características muito relevantes para o mercado de brinquedos quando a gente chegar na parte dos insights. Então, Dani está aqui, essa sou eu, Célia, né? Então, um pouquinho aí do meu currículo, né? Tenho mais de 25 anos de experiência na indústria de pesquisa de mercado, de informação. E hoje eu sou responsável pela área de entretenimento de brinquedos na América Latina. Então, a primeira coisa que a gente olha aqui, apesar do gráfico estar um pouco complexo, é que nos Estados Unidos, a gente vai falar a partir de agora de Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, no ano passado, houve categorias que performaram positivamente em termos de faturamento e houve uma série de categorias que a gente monitora que tiveram queda de faturamento. Então, se a gente olhar para a categoria última, que é puericultura, teve um resultado negativo, né? Caiu 11%. Em comparação, se a gente olhar a beleza de prestígio, que é a beleza de luxo, né? Teve um crescimento de 14%. Então, o que acontece? No pós-pandemia, a gente identifica que os consumidores estão buscando gerar bem-estar e satisfação pessoal, né? Então, agora é a minha vez. Agora eu vou me divertir, eu vou me arrumar, eu vou comer melhor, eu vou sair, né? E dentro dessa variação, a gente vê a categoria de office supply e papelaria performando positivamente. O que é uma coisa muito positiva, porque na média, todas as categorias que Circana audita cresceram 2%. E papelaria e escritório também cresceu 2%. Então, isso é uma coisa muito legal. Poxa, mas as unidades caíram 4% em relação a 2022. Sim,
mas o crescimento veio basicamente do aumento do preço médio. E aumento do preço médio do quê? Daqueles itens que não são commodity na maior parte das vezes. Porque a gente sabe que escrita e papel são artigos muito sensíveis a preço. Tudo aquilo que se diferenciou e que migrou para um lado de satisfação pessoal, bem-estar e preços mais altos, se deu bem e puxou a categoria para cima. Agora a gente vai falar um pouquinho especificamente da categoria de artigos de papelaria e escritório nos Estados Unidos. Primeiro, esse painel, que é um conjunto gigantesco de lojas, são 73.400 lojas reportando venda de papelaria e material de escritório para a Circana todos os meses. Esse painel ele é muito maduro, porque a gente já tem história desde 2006, quando começou esse monitoramento nos Estados Unidos. E para vocês terem uma ideia, eu, particularmente, nunca tinha visto um painel desse tamanho. São mais de 200 redes, gente. É uma loucura o tamanho desse painel. Aqui são alguns dos principais logotipos das principais redes dos Estados Unidos. E a gente vai ver que dentro dessas mais de 70 mil lojas, a gente tem uma importância muito grande do varejo físico, ou seja, a venda nos Estados Unidos de material de papelaria e artigos para escritório. É muito importante o varejo físico, sem considerar aquele alimentar e aquele farmacêutico, né? O e-commerce representa 23% do faturamento de papelaria. Se a gente tivesse o dado do Brasil, a gente poderia fazer essa correlação. Quanto que o e-commerce faz das vendas do nosso setor, né? E aí, dentro das redes que mais se destacam, a gente tem aí Sam's Club, Staples, Target, Walmart, as grandes superfícies, os grandes hipermercados e as lojas de departamento. Então, aqui é uma primeira caracterização da estrutura do mercado, né? O que está acontecendo no mercado? A gente já viu lá atrás que o mercado cresceu 2%. Mas aí eu fiz um corte nessa informação. Eu tirei toda a parte de limpeza, né? E de artigos de limpeza e de bazar para manutenção de escritório e da casa, que cai na categoria. Então, se a gente pegar só a papelaria e o escritório, a categoria andou de lado em faturamento, né? Em 2022, faturou 3,10 bilhões de dólares. Em 2023, 3,08, né? A gente vê uma queda nas unidades, né, de 350 milhões de unidades para 315, e aquilo que eu comentei com vocês, o preço médio de um artigo de papelaria e escritório saiu de 8 dólares para 10 dólares, fazendo a sustentação, né, do desempenho da categoria. É uma categoria também muito alavancada em sazonalidade, e esse é um primeiro desafio, né? Como sobreviver na baixa? O que a gente tem que fazer, ou o que é feito lá fora, para endereçar os meses que não tem nenhum tipo de evento relacionado à volta às aulas, ou presente, como final de ano, né? Então, aqui a nossa sazonalidade ela também é meio parecida, né? Só invertida em termos de abastecimento. E aqui a gente tem o desempenho das principais categorias. Então, lembra que eu falei para vocês? Nós tiramos a parte de limpeza, né? E colocamos só o que é papelaria e escritório puro. Então, intuitivamente, se a gente olhar, a gente tem a principal categoria nos Estados Unidos é instrumento de escrita, cresceu. A segunda são artigos para apresentação e encadernação, cresceu. Papel, cresceu. Então, essas três categorias representam aí quase metade das vendas da categoria nos Estados Unidos. Depois a gente tem uma queda de equipamento e armazenamento, de artigos básicos de escritório, que são os consumíveis, artigos para correio e envios, e por aí vai. E aqui embaixo tem uma categoria que chama Coloring e Art, que é muito mais do que pintura. São várias alternativas para colorir e para fazer arte.
E essa é uma das grandes categorias em termos de crescimento. E tem muita coisa parecida com a categoria de brinquedo, né? Tem características muito semelhantes. Começando com o instrumento de escrita, né? 21% do faturamento do mercado nos Estados Unidos de papelaria vem de canetas, lápis e afins. A categoria de instrumento cresceu 2, mas olha quantas categorias tiveram performance muito acima do 2. Então, começando com os conjuntos de lápis de cor. O que cresceu muito? Aqueles conjuntos jumbo de lápis de cor, que basicamente nos Estados Unidos as escolas compram o material para os alunos utilizarem. É um pouco diferente do conceito daqui, né? A gente está falando de escolas públicas lá. Segundo, lápis grafite, depois marcadores coloridos e canetinhas coloridas, corretivos, canetas corretivos, bolsas e estojos. E para vocês terem uma ideia do nível da informação, a gente sabe exatamente quais são os itens que tiveram venda, melhor performance, preço médio, quantidade que venderam, por canal, por região. Ou seja, aqui é um apanhado, é uma fotografia dos top 2 itens dentro de instrumentos de escrita. Então, vocês podem ver que o primeiro item é um conjunto de lápis de cor com 240 lápis de cor. A gente não tem o dado do Brasil, mas eu imagino que no Brasil não seja uma venda institucional e de grande volume como o que acontece nos Estados Unidos, né? É mais one-on-one. A segunda grande categoria seriam artigos de apresentação e encadernação. Aqui também tem uma característica parecida com a característica de artigos de brinquedo, né, da área de artes e atividades. Quadro branco para atividade infantil cresceu 17%, no mercado americano que cresceu 2%. Né? Então, isso já é um segundo gancho. Né? Quando a gente foca no nosso mercado, a gente deixa de olhar muitas vezes oportunidades que estão do lado da gente. Né? Então, isso aqui para dizer o seguinte, um fabricante de quadro branco para atividade infantil poderia muito bem estar explorando o mercado de lojas de brinquedos, por exemplo. Né? Terceira categoria, commodity total, papel. Né? Então, as categorias dentro de papel que melhor desempenharam. Cartão de índice e nota, quero fazer anotação, home office, caderno espiral, volta às aulas, cartolina especial, etc, etc, etc. E tudo isso leva a gente para que caminho? Né? Dentro de papel, é uma das categorias muito fortes, marca própria. Por quê? Porque o grande diferencial é aquele famoso centavo de variação de preço. E marca própria em papelaria nos Estados Unidos representou 38% do faturamento da categoria total de papelaria no ano passado. Né? Os destaques de penetração de marca própria ficaram com todos os papéis e, evidentemente, a categoria correlacionada, que é a apresentação e encadernação. 2/3 do faturamento dessas duas categorias vieram de produtos marca própria. A maioria das categorias investe muito em marca própria na volta às aulas, motivos evidentes, né? Exceto pintura e arte. Por quê? Porque pintura e arte vai mais para o ramo da arte, vai mais para o ramo do presente, vai mais para o ramo do brinquedo. Né? E os preços de marca própria no mercado, que cresceu 6%, ficaram estáveis. Então, olha a importância da marca própria com preços extremamente competitivos. Agora vamos falar das oportunidades. Apesar da gente não ter o dado do Brasil, né, nesse momento, olhando um pouco do que a gente entende de entretenimento e do que está acontecendo lá fora com a categoria, né, a gente precisa olhar alguns pontos. Então, o primeiro ponto é volta às aulas versus o restante do ano. Marcas próprias. As licenças, os produtos voltados para os kids mais adultos, né, que a gente apelida de kidult, a diversificação dos canais e o bem-estar pessoal e doméstico. Então, começando, volta às aulas versus o restante do ano. Né? Então, a primeira coisa,
Volta às aulas, é lista de material, é reposição de consumível, é o dia a dia dos escritórios, é o dia a dia do nosso home office, né? Mas como é que a gente navega nos outros 8 meses e meio do ano, né? Então, a primeira, papelaria colecionável. Esse é um tema muito forte nos Estados Unidos. A papelaria criativa, decorativa e para presentes. Então, hoje é uma febre você colecionar artigos decorativos. Então, tem linhas de papelaria incríveis lá fora e as pessoas colecionam, né? Porque a gente trabalha, muitos de nós trabalhamos em casa e a gente quer deixar o nosso ambiente de trabalho bacana, né? E isso acaba virando uma febre de colecionador, né? Então, a criatividade e o aspecto de coleção. A segunda, o segundo tema seriam as marcas próprias, né? Então, a marca própria, se você olhar os grandes varejistas, todos eles dispõem de linhas extremamente fortes. Quando eu digo fortes, é que passam por várias categorias, né? Então, você pega a linha Espiral da Calunga, para dar um exemplo, ela tem várias marcas, né, dentro do portfólio de marca própria. E aí, seja para vocês venderem a marca própria, desenvolverem a marca própria ou produzirem a marca própria, é uma coisa muito interessante, dependendo da escala, do tamanho da rede de vocês, né? Rede de varejo. E, evidentemente, o foco da marca própria é no volta às aulas e nos consumíveis regulares. Vamos falar um pouquinho das licenças, né? Dos produtos para jovens adultos e nostalgia. Então, quando a gente faz a correlação de brinquedo no Brasil com o mercado de papelaria potencial, quase 1/3 do faturamento dos brinquedos brasileiros vem de brinquedos licenciados, seja licença de criancinha pequena, criança maior ou adultos. E é justamente o público jovem adulto, muitas vezes adulto mesmo, que é o motor de crescimento da categoria de brinquedos. Então, para dar uma informação para vocês, a Lego, quando vocês pensarem, será que o adulto brinca? O adulto brinca. E são itens caros, são itens muito sofisticados e muitas vezes são itens licenciados, com personagens, com filmes, com shows, com youtubers, com uma série de influências. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Quem disse Berenice com uma collab com a Faber-Castell, que está indo super bem. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode explorar de licenciamento, nostalgia e quidult. Esse é um tema agora de diversificação de canal que a gente olha da perspectiva do mercado de entretenimento e vê muita oportunidade para vocês. Principalmente para aqueles fornecedores, marcas e produtos mais voltados para artes e atividades infantis, né? Então, quando a gente pensa em papelaria ou artes e atividades, são categorias muito próximas. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns dados sobre a categoria de artes, brinquedos relacionados à arte e atividade. Essas duas pelúciazinhas aqui, elas tiveram um crescimento de 4 dígitos o ano passado no Brasil. Nada mais é do que uma pelúcia que você colore essa pelúcia com as canetinhas de tinta, né? Kit de pintura, outra febre, né? Gente, lembra o seguinte, slime caiu muito e no lugar da slime, o que aconteceu? Tinha que vir novos lançamentos, novos produtos, novas alternativas, né? A massinha continua bombando, é a maior categoria dentro de artes e atividades. Mas aí surgiram essas alternativas de pintura, para colorir e para desenho. E aí, isso aqui faz uma fortuna. Esses itens aqui foi uma das 4 categorias que cresceram em brinquedos ano passado. Tá? Então, essa é uma dica importantíssima. É como colocar o pé dentro das lojas de brinquedo com produtos similares ou até diferenciados, mas que tenham um apelo criativo bastante forte. E para a gente finalizar, eu tenho mais 3 minutos, seria a questão do wellness. O que é o wellness? É o que a gente quer, gente. A gente quer bem-estar,
A gente quer amor, a gente quer acolhimento, né? A gente quer ficar em casa gostoso. E tudo isso se traduz em itens que fogem do comum. Então, eu trouxe para vocês aí o exemplo mais conhecido, né, que seria os diários, né? Lá nos Estados Unidos eles falam journaling. E a gente tem aqui um lançamento, por exemplo. Eu falei, será que alguém já lançou alguma coisa em termos de aromaterapia? Acabou de lançar. Está com a patente pendente, né? $10 uma caneta que vira um infusor de aroma. Então, enquanto você escreve lá no seu diário, você começa a absorver o aroma de lavanda e pode ficar mais calmo, pode ficar mais feliz, né? Então, toda essa parte de... Eu tenho 55 anos, gente. Eu sou da época do papel de carta, né? Do papel de carta com aroma, da borrachinha, do lápis. Meu, isso é muito legal, né? Mas agora tem um pouquinho mais de glamourização, né? Lá nos Estados Unidos, os consumidores de produtos de bem-estar, né, no período de abril de 22 a março de 23, ou seja, em um ano inteiro, terminado em março de 23, tinham $1 trilhão de dinheiro para poderem gastar. Imagina você pegar uma fatia de 1% dentro desse potencial de consumo, né? Em bem-estar, hein? A gente está falando em bem-estar, não tem comida. Tudo bem, comida também pode ser bem-estar, mas qualquer atributo de bem-estar te coloca no topo da pirâmide de escolha. Vai pagar um pouquinho mais caro? Vai pagar um pouquinho mais caro, mas sai já do básico. Você vai para o aspecto de diferenciação, né? Bom, gente, era isso que a gente tinha para dividir com vocês nesse momento. Vocês têm alguma dúvida nesse momento, apesar de serem dados dos Estados Unidos? Perguntas? Não? Bom, então eu agradeço a atenção de vocês e desejo um excelente domingo a todos. Obrigada.